noite, graça e paz. Quero começar esse nosso encontro com a leitura do Salmo 104, versos 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Olha como Deus é maravilhoso. A palavra dele nos ajuda a desenvolver as nossas fantasias espirituais para conhecer a grandeza de Deus, coisa que a nossa mente não tem condição de visualizar Deus, de enxergar Deus. Mas a sua palavra, riquíssima, nos ajuda a realmente sonhar, nos ajuda realmente a elevar os nossos pensamentos a coisas diferentes do que estamos acostumados. Ele fala o texto aqui, Deus ele é vestido de glória e de majestade. Nós imaginamos um rei com um traje bonito, com ouro, com joias, né, uma coroa. Ele se cobre de luz como de um vestido. Então a gente imagina mais uma vez um rei grandioso, poderoso, com trajes que brilham. Estende os céus como uma cortina. Nós já vemos agora uma visão de grandeza. Imagina o céu, o tamanho que é o céu. E Deus usa ele como cortina para si. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Ele fala dos fundamentos da terra. Faz das nuvens o seu carro. Anda sobre asas dos ventos. Imagine, tente imaginar. O nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, ele está andando sobre as nuvens. Usa elas como carros, né? Como que por elas ele possa utilizar-se a seu bel prazer. Nós vemos as nuvens no céu tão grandes, né? Tão brancas muitas vezes, às vezes escuras, tão poderosas, tão assustadoras. Ele as usa como carros, como que pisando por cima delas. Imagina, nosso Deus é muito maior que essa ilustração, é que nos ajuda a nos aproximarmos da ideia da grandeza de Deus. Fala que ele faz dos seus anjos espíritos. A ideia de anjos, seres especiais, seres iluminados, seres de asas talvez, fala que faz eles espíritos, transforma-os em coisas mais especiais ainda do que nós podemos imaginar. Faz dos seus ministros um fogo abrasador, aqueles que pregam, que proclamam a palavra de Deus, fala que eles são transformados em fogo que queima, a palavra de Deus sendo alcançando os corações. Fala por fim que ele lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. A terra que nós conhecemos, onde nós estamos, criação de Deus, Deus lançou os fundamentos com firmeza, foi ele que fez, foi muito bem feito. A terra sequer é conhecida ainda do homem, mas a palavra deixa bem clara, ela não vacilará em tempo algum. Quantas teorias sobre o fim da Terra, o fim do universo, o Sol do nosso sistema solar, né, ele podendo se esfriar daqui milhões de anos, somente cálculos e imaginação humana. A palavra diz que nós não precisamos nos preocupar com isso, porque a Terra não vacilará em tempo algum. Deus é quem afirma isso. Nosso Deus é grandioso. E ele merece toda a admiração da nossa parte. Ele merece toda a adoração da nossa parte. Mais uma vez nos reunimos para adorá-lo. Mais uma vez reunimos-nos para dizer a ele juntos que nós reconhecemos que não somos nada e ele é tudo. E ele é grandioso. E ele é bom. Ele sabe e faz todas as coisas. Tudo é por Deus. É só por causa de Deus que existe, que nós existimos. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar nesse sentido. Pai, Senhor nosso, como o Senhor é grande, Tua palavra nos ajuda a
nos aproximarmos do Senhor cada vez mais. O Senhor usa da nossa imaginação, que o Senhor nos deu, por meio das Tuas palavras, para podermos sonhar, estarmos na Tua presença cada vez mais intimamente. E ainda que os nossos sonhos, nossas imaginações pareçam tão distantes da realidade que nós conhecemos terrena, mas o Senhor não é somente dessa terra, o Senhor é sobrenatural, o Senhor é especial, porque o Senhor é único, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Criador de todas as coisas, nós te pertencemos, Senhor. Obrigado por nos permitir, ó Deus, estarmos aproximados de Ti, juntos de Ti, e porque o Senhor nos amou tanto, nos deixou aqui espalhados nessa terra, unidos pelo Teu Espírito Santo, tudo por causa do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, quão grande é o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, que todos os joelhos se dobrem, que toda língua confesse que somente o Senhor é Deus, como fazemos agora, ó Senhor nosso. Amém. Grandioso Deus, que é o nosso Deus, merece toda a honra e toda a glória. Vamos cantar, louvando e adorando esse Deus maravilhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, na sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero ler com você agora um texto que está em Êxodo, capítulo 4, dos versos 10 ao 14. Esse texto ele tem uma conversa de Deus com Moisés. Moisés, um homem especial que Deus separou para um propósito, para uma missão,
muito delicada, resgatar o povo de Deus do Egito, conduzi-lo no deserto até a terra prometida. Uma missão realmente divina, dada por Deus e somente podia ser feita por intermédio de Deus. E Moisés, nesse texto, então disse Moisés ao Senhor, conforme está no texto: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Amém. Esse texto mostra a conversa de Moisés com Deus, quando Deus não está pedindo um favor de Moisés, está dizendo a Moisés as suas ordens para ele. E Moisés tem a ousadia de dizer que possivelmente Deus esteja enganado, que ele não é o homem, ele não é a pessoa indicada para aquela missão. Deus responde duramente para Moisés. No primeiro momento ele fala para Moisés se colocar no lugar dele e falar: ora, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez a boca do homem? E ele fala mais: quem fez o mudo? Quem fez o surdo? O que vê, o que é cego? Ele fala: não sou eu, diz o Senhor. Ele está dizendo para Moisés: quando eu planejo, quando eu determino, não se discute o que fazer, não se discute se deve ser feito. Mas é interessante considerar a honra de ser convocado por Deus para uma missão. E Moisés ainda tem essa capacidade de mais uma vez tentar negociar com Deus e falar: olha, mas falar não é a minha praia. Envie uma outra pessoa para fazer isso. E diz o texto que Deus se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus não ficou contente com a atitude de Moisés. Deus já tinha planejado tudo. Deus já tinha tudo organizado. Quem falaria seria Arão, o irmão de Moisés. A pessoa de Moisés devia ir. Ele tinha um significado. Deus o preparou para isso. E para falar realmente poderia ser Arão. Então Moisés, no seu temor, no seu medo de fazer a vontade de Deus, tenta negociar, se esquivar. E é justamente esse o ponto. Deus tem para nós não sugestões para a nossa vida, não possibilidades de algo de razoável acontecer conosco. Deus tem a medida exata para todas as situações da nossa vida. Ele sabe exatamente as decisões que devemos tomar, que são as melhores. Se nós temos a identidade de perceber várias opções para nós usarmos o nosso tempo, os nossos recursos da nossa vida, há muitas possibilidades. Mas nós podemos usar a inteligência que Deus nos dá e pedir justamente a Ele conhecer qual é, de todas as muitas opções, a melhor opção para a nossa vida. Qual é a perfeita opção dele para a nossa vida? É humildade? Eu diria que é mais inteligência do que humildade. Porque a arrogância do homem é o que afasta o homem de Deus. A arrogância do homem é o que o leva a pecar, porque ele não quer saber a vontade de Deus e, mais ainda, não quer obedecer à vontade de Deus. É o que nós precisamos, conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos, sim, servir a Deus e isso nos livra do mal. Isso nos livra do pecado. Isso nos livra de desgostarmos Deus. Moisés se arriscou muito diante de Deus, quando fala aqui a palavra que então se acendeu a ira do Senhor. Deus ficou muito chateado com Moisés. Nós não queremos
a ira de Deus sobre nós, e ela vem. A palavra de Deus assegura que a ira de Deus, ela virá sobre todo aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar nesse sentido, para que Deus esteja no centro realmente do nosso coração, que nós estejamos no centro da vontade de Deus e que essas duas posições se ajustem para que a vontade de Deus seja feita, não a nossa. Vamos orar assim. Ó Senhor nosso Deus, grandioso Pai, o Senhor que é bom, sabe a minha pequenez, sabe o quanto nós somos pequenos. O Senhor nos conhece perfeitamente. Nós sequer muitas vezes sabemos do que somos capazes, tanto de bem quanto de mal. E muitas vezes não fazemos o bem que devemos, mas fazemos o mal que também sabemos que não devemos fazer. Senhor, que o nosso coração seja purificado. Nos arrependemos, Senhor, de todo o mal que deixamos entrar na nossa vida. E nos arrependemos de todo o bem que não praticamos para honrar o Teu nome, bem dizer o Senhor. Queremos estar unidos a Ti. Recebe, pois, nessa oração, ó Deus, o nosso desejo de estarmos unidos ao Senhor, encontrados próximos do Senhor, sem nada que nos afaste, sem o pecado que nos afasta do Senhor. É o que pedimos agora, dando graças pelo Teu amor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor, cantemos ao nosso Deus agora. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, ó, vem e me leva além. O
meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Me leva além, além, Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí.
ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Amém. Seja engrandecido nosso Deus Todo-Poderoso. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. Eu peço a sua atenção para a leitura do texto bíblico. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 16, dos versos 24 ao 28. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem vai vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Senhor, Tua palavra lida agora será exposta. Que o Senhor exponha, Deus, a Tua verdade os nossos corações agora. Ó Espírito Santo de Deus, vem clarear a nossa mente, iluminar, ó Deus, o caminho do nosso entendimento, para que nós nos acheguemos a Ti, nos acheguemos à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O que é a vida, senão uma sequência de eventos? Alguns desses eventos nós até temos controle, mas outros tantos nós não temos. O homem nasce como o instinto de sobrevivência e busca fazer tudo o que está ao seu alcance para continuar vivo, para salvar a sua vida. Segundo Abraham Maslow, temos necessidades organizadas em uma escala básica, como fisiológica, alimentação, abrigo, até de autorrealização, que é estar satisfeito consigo mesmo, usando o seu potencial. Nessa busca, há muita falta de equilíbrio, a começar pela alimentação desregrada, desmedida, descontrolada. Mas desequilíbrio até mesmo nas prioridades, dispensando os estágios do conhecimento
e da sua aplicação na vida. Ou seja, nós não conseguimos tirar proveito das coisas que estão muitas vezes à nossa disposição e inclusive sob o nosso controle. Parece que o verso 25 que lemos, quando fala que quem quiser salvar a sua vida a perderá, é mais atual do que nunca. Salvar a vida, essa sequência de eventos controlados e não controlados, seria preservar essa vida, imortalizá-la, quem sabe eternizá-la. Quanta audácia do homem, sem controle de todos os eventos à sua volta, e ainda com uma enorme falta de equilíbrio nas suas ações e nas suas prioridades, ele querer realmente salvar a sua vida. A consequência para esse projeto, sob essas condições, seguramente é o fracasso, ou seja, perder a vida, a morte. Se, contudo, a gente considerar a segunda parte do verso 25, que fala que quem perder a vida por causa de Cristo a achará, nós vemos que, mais uma vez, a primeira parte diz exatamente a mesma coisa. Quem quer salvar, preservar, imortalizar, eternizar a sua vida, terá de perder ou até matar essa forma de vida atual. E então poderá, de verdade, encontrar, achar todas essas coisas para a sua vida. Usar a vida para proclamar em todos os cantos o reino de Deus, isso muda tudo, pois a consequência de fazer isso é justamente a preservação da vida. O primeiro intuito de salvar a vida, preservá-la. A palavra de Deus fala que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça faz com que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Jesus fala isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 33. Deus assegura, pela sua palavra, que Ele vai preservar a nossa vida enquanto nós buscamos o seu reino antes das outras coisas. A forma de assegurarmos a nossa preservação é focalizarmos a nossa prioridade não em outra coisa, mas somente na promoção do reino de Deus, do governo de Deus, nas leis de Deus, que se resumem em amá-lo acima de todas as coisas e, ao mesmo tempo, amar o próximo, do mesmo jeito que cuidamos de nós mesmos. O Salmo 127, ele afirma que aos amados do Senhor, aos amados de Deus, Ele dá o pão enquanto eles dormem, e sendo assim inútil desgastar a vida, o dia inteiro, os esforços, tempo, só para isso. Quando no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, então, dos versos 26 a 34, Jesus ele relaciona o cuidado de Deus para com os lírios do campo e as aves do céu. Quanto mais não parece lógico, então, se Deus cuida deles que são pequenos, que nascem num dia, no outro dia não existem mais, ou não se preocupam em trabalhar, em administrar recursos. Se Deus cuida deles, é lógico, tem todo o sentido, que Ele vai ter amor maior ainda pela humanidade. Afinal, todas essas coisas foram feitas antes, justamente para esperar a chegada do homem quando criado por Deus. Mudar a experiência de viver para comer, em comer por estar vivendo essa vida com propósito, sendo o propósito o foco de servir a Deus. As demais coisas apenas são suportes, acessórios, e acessórios divinos para a nossa caminhada. Nesse primeiro ponto, nós queremos ressaltar isso, que para preservar a vida, se todo ser humano busca salvar a sua vida, e nesse contexto de salvar, ele quer preservar, se manter vivo, Deus está dizendo, cuida das minhas coisas primeiro, e eu te mantenho vivo, eu te preservo. Então é inútil, como a palavra mesmo já foi lida, é inútil gastar o tempo apenas para isso, apenas por isso, porque Deus faz isso enquanto nós dormimos. Deus nos dá essas coisas enquanto nós dormimos, sem esforço, pela vontade dEle, pelo poder dEle, pela misericórdia dEle. Então nós podemos sim preservar as nossas vidas
buscando o reino de Deus, buscando conhecer e fazer a vontade de Deus. Isso em primeiro lugar. As outras coisas vêm, as outras coisas acontecem. Uma outra consequência ao perder essa forma de vida, da maneira que nós vivemos, é a imortalidade. Uma outra consequência de passar a tratar a vida da maneira adequada, como Deus espera, é alcançar a imortalidade. O maior medo do homem é o de se deparar com a morte, ou se separar dos seus, por meio da morte. Em todas as forças, com todos os recursos e desejos, o homem busca evitar isso. E continua com medo, e continua sofrendo. E fica indignado quando realmente essa realidade acontece na sua vida. Especialmente aos que estão à sua volta, e quanto mais aos que têm apreço, que são queridos seus. Usando, contudo, a sua vida para a causa de Cristo, você não receberá o salário do pecado, que é a morte, Mateus 6:23. Mas receberá vida em abundância, como Jesus promete em João capítulo 10:10. Se o maior medo do homem é a morte, ele deve então se afastar daquilo que realmente traz morte. Não apenas doenças, não apenas riscos, violência, não apenas isso também. Esse nosso cuidado é natural, mas não pode ser a razão da nossa vida. O que realmente evita a verdadeira morte é nos afastarmos do pecado. O resultado, a consequência, o salário do pecado, a palavra clara de Deus, é a morte. É realmente estarmos afastados do Senhor, do Criador, do Rei do Universo. Se o homem tem medo de morrer porque não sabe o que vai acontecer, ou porque sofre a ausência de alguém e não consegue preencher esse vazio, o maior medo o homem deveria ter da morte, de estar afastado de Deus. Porque Deus é a esperança de vida, e vida em abundância, como já lemos em João 10:10, dada por Cristo. Sem Deus não há vida. Então, sem Deus, essa vida já é morte. A dimensão da existência, ela perde o limite terreno. A morte, passamos a conviver com a transcendência, com a imortalidade. Se tudo é feito, ainda que sem controle dos eventos e com toda a falta de equilíbrio na priorização dos recursos e uso do tempo, com a inevitável perspectiva que vai terminar tudo na morte, como é pensar sem esse limitador? Imagina, como se todas as coisas, o medo, o receio, o cuidado, é para que não aconteça a morte. Pensa quando você não precisar mais temer isso, se preocupar com isso, sofrer com isso. Imagina não ter mais a perspectiva da separação das pessoas e, principalmente, imaginar-se não se separando mais de Deus, do Criador, aquele que tem a esperança eterna da vida, aquele que tem a misericórdia que se renova todos os dias sobre nossas vidas. Imagina não se separar disso jamais, imortalmente, vivo para sempre na presença de Deus. Em cada dia estaremos assim mais próximos da fonte da vida. Na verdade, a ideia da morte terrena, ela é até um prêmio. Na palavra de Paulo, ele diz que viver para ele é Cristo, morrer é lucro, porque ele estará mais próximo ainda de todo o resultado do sacrifício de Jesus, que é a nossa vida e vida plena junto do Pai, no céu. Por fim, deixar o materialismo, a avareza, de usar a vida apenas para alcançar vitórias terrenas, isso traz uma dimensão nova para nós, traz a dimensão da eternidade. A questão realmente aqui é tempo. Nós nascemos, nossa vida ela é uma temporária galeria histórica. Ela começa com a data de nascimento, para alguns com os preparativos da gestação, com os preparativos desde a notícia da gravidez, mas depois do nascimento, todos os eventos que se dão, e por fim, essa história termina com a data do óbito. Parece um tanto fúnebre, macabro, mas é a realidade da vida.
Nós nascemos, vivemos e morremos como criaturas vivas que Deus concede a vida. Mas e se essa vida for entendida como antes do nosso nascimento? Antes da fundação do mundo, como Paulo nos fala em Efésios, capítulo 1, verso 4. Nossa vida projetada por Deus e depois disso ter toda a criação vindo a existir pelo amor, pelo favor de Deus. Imagine que essa vida é conhecida antes da criação, já no amor de Deus. A nossa data de nascimento não está nem na nossa concepção terrena, mas na concepção no coração de Deus. Ou seja, vejam, a nossa vida é muito mais do que essa passagem aqui pela terra, essa passagem terrena que nós temos aqui. A nossa vida ela começa no coração de Deus, o Senhor da eternidade. A nossa vida começa no coração daquele que pode todas as coisas e que nos sonhou, nos planejou, nos desejou. Nossa vida começa bem antes da notícia do nosso nascimento. E ela não termina na nossa morte terrena, com a data de óbito, mas ela continua no plano de Deus para eternamente estarmos juntos dele, como no projeto original, o homem no Jardim do Éden. Agora, na visão mais atualizada, na Nova Jerusalém, a nova cidade santa de Deus. A busca do homem para salvar a sua vida, para ter a sua permanência, o seu sustento, para alcançar ao se ausentar da morte, para não morrer, a sua busca para deixar um legado, alguma história depois da sua partida inevitável, ainda que lutada. Tudo isso está explicado por Deus quando Jesus nos convida a ter uma mudança da nossa vida, uma mudança de perspectiva da nossa vida. Ele diz assim: se alguém quiser vir após de mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso parece juntar um tanto de sofrimento a esse convite, parece juntar um tanto de dor. A cruz de Cristo, nós sabemos, ela foi dolorosa. Antes dele chegar na cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi machucado, açoitado, recebeu uma coroa de espinhos, de humilhação e de dor, como o homem que estava, na condição em que viveu, naquele momento de sua entrega de vida por amor de nós. Jesus passou a cruz pregado e de lá sua vida foi entregue ao Pai. Então a cruz realmente é uma ideia de muito sofrimento e de muita tristeza e dor, que dá medo. Mas Jesus faz um convite seguro para nós. Se alguém quiser seguir a Cristo, veja-se como ele se foi capaz de fazer como homem. Ele renunciou à vida. Por isso ele diz, aquele que quer salvar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que realmente quer preservar, quer tornar a sua vida imortal, quer tornar a sua vida eterna, ele vai ter que perder a sua vida. Ele vai ter que deixar os valores desse mundo para trás. Vai ter que utilizar os recursos desse mundo como apenas um incremento, como uma ferramenta para a sua verdadeira missão, para a sua verdadeira razão de viver. E a nossa razão de viver é viver pelo amor do nome de Jesus. É promover o reino de Deus aqui nessa terra. Nós somos os prenunciadores da vinda de Cristo nessa terra. Nós já conhecemos, nós ouvimos a palavra do Senhor. Ele nos convida, Ele nos chama. Mais que isso, Ele nos convoca a ter uma vida santa, uma vida separada das coisas desse mundo, uma vida organizada para o nosso bem, para o bem de toda a santa igreja de Deus, a igreja invisível que está no mundo inteiro, aqueles que foram arrebatados pelo amor de Jesus Cristo, que tiveram suas vidas já transformadas, modificadas pelo contato com a palavra, pelo contato do amor de Deus nas suas vidas. O verso 26 que nós lemos
traduz exatamente isso: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma. Ninguém leva nada dessa vida, porque essa vida terrena fica aqui. A ideia é talvez de deixar um legado, um nome, uma história para que os outros contem. Isso também é passageiro, ele passa. Uma geração deveria lembrar a geração passada, mas a tendência é sempre ela querer reescrever a história, a sua história, e a próxima geração reescrever a próxima história, e não ler as histórias anteriores. O que o homem vai ter se ele pudesse trocar a sua vida, sua alma, por bens? Não haveria condição. O que dará ao homem recompensa da sua alma? Ele não tem como pagar pela alma que tem, nem pelo destino que a sua alma vai ter. O Filho do homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele vai vir na glória, ele vai vir na luz, ele vai vir na presença do Pai com os seus anjos. E a palavra diz que ele vai verificar a nossa maneira de viver aqui, como nós estamos buscando cuidar das nossas vidas, como nós estamos imortalizando as nossas vidas, como nós estamos eternizando as nossas vidas aqui nessa terra. E ele vai olhar cada aspecto, fala que ele dará a cada um segundo as suas obras. Nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Por isso a nossa luta contra o pecado que leva à morte, nós tivemos a vitória em Cristo Jesus. Nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Então ele nos deu, por amor, por misericórdia, ele nos deu a vitória sobre a morte. O pecado não nos afasta mais do Pai. A nossa vida em Deus será eterna, ela é imortal e ela é guardada, ela é protegida, preservada pelo amor de Deus. Como nós também já mencionamos, as misericórdias, os cuidados de Deus, eles se renovam a cada manhã, duram o dia inteiro, isso significa que são eternas. Deus é bom o tempo todo. Deus ele é completo e nos vê completamente. Ele sabe exatamente o que nós temos e somos. Talvez nós ainda não conheçamos tudo o que temos e também não entendamos tudo o que somos, o que podemos. Mas é certo que a palavra de Deus nos dá orientação, nos dá conhecimento. E é como na oração que fizemos há pouco, que Deus nos ilumine a ter essa luz da sua palavra nas nossas vidas, mostrando como melhor viver, mostrando como melhor trabalhar para a causa de Deus aqui nessa terra. É isso que Deus tem para nós. As nossas necessidades, nossos anseios, todos em Cristo são sanados. Todas as nossas necessidades e carências em Deus podem e são supridas totalmente. Nós precisamos mesmo buscar coisas maiores, buscar anseios mais reais e mais completos para as nossas vidas, não coisas passageiras apenas, coisas que iniciam e terminam e se vão e não deixam marca. A marca de Cristo permanece em nós e a palavra dele permanece em nós e nós permaneceremos nele eternamente. Verso 28, para terminarmos: em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns não experimentarão essa morte, essa passagem terrena, a palavra diz, mas todos, iluminados e preenchidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, encontrarão em Deus o seu descanso e a sua premiação da vida eterna junto do Pai. É a promessa de Deus para nós. É a alegria e a certeza que nós temos da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos nos alegrar, vamos viver intensamente todos os dias, vamos ser gratos a Deus pela oportunidade da vida. As condições dos eventos que nós imaginamos que controlamos e aqueles que sabemos que não controlamos estão nas mãos de Deus, é com Ele que nós temos que tratar. E é para Ele que nós devemos buscar, realmente dedicar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa vida, para que ela seja guardada por Ele, imortalizada e eternizada junto do Pai. Louvado seja o nome de Deus, que Ele abençoe a tua vida,
que Ele te dê nessa semana toda essa esperança e essa força da sua palavra para te conduzir em todos os momentos, em tudo que você estiver fazendo. Faça para a honra e para a glória de nosso Deus, porque tudo mais Ele te acrescentará. E tudo que você fizer, Ele estará vendo, estará esperando pelo melhor resultado, para que a vontade dEle seja feita e o reino de Deus seja proclamado com a tua vida, para a honra e glória dEle. Amém. Senhor Deus, damos-te graças pela tua imensa paz dada ao nosso coração, pela instrução do Senhor para guiar os nossos passos. Nos guia mais esses dias na tua presença, sob a tua orientação. Nos abençoa, Pai, com a direção do teu Espírito Santo em cada um de nós. Assim nós oramos, damos graças em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o imenso amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.